comendo pizza aqui no café da manhã, que eu não deveria. A árvore de Natal ainda tá aí, porque não tem lugar pra colocar a árvore de Natal. E pensando aqui, criando coragem pra gravar o vídeo, isso que eu quero gravar. Voltei. Então, queria falar sobre um tema que é muito importante pra mim, porque eu também estou seguindo esse raciocínio. Que seria, tu, é um produto do meio ou um produto da tua autenticidade? E daí é isso que eu quero descobrir com vocês. Se realmente é assim, se realmente nós somos um produto do meio ou um produto da nossa autenticidade. Bom, para começar, eu queria dizer que sim, somos um produto do meio, mas também podemos ser um produto da nossa autenticidade. Para isso, precisamos observar o nosso comportamento. Como chegar lá, né? Eu quero desenvolver esse conteúdo com vocês, primeiro dizendo que nós seres humanos, vivemos em sociedade, somos condicionados, desde que nascemos, pelo sistema. Que sistema seria esse, né? Temos o sistema que a nossa sociedade funciona, que seria basicamente o capitalismo, mas eu não quero chegar nesse ponto exatamente nesse momento. Mas sistemas também podem se dar em questão da nossa família. O jeito que que nós somos criados é um sistema que estamos envolvidos, que nós fomos ensinados a se comportar, a nos comportar dessa maneira, certo? Então, a gente está refém a repetir os comportamentos que nos foram condicionados diariamente pelo sistema, por esse sistema que a gente vive. Então, o raciocínio certo seria continuar essa lógica desse sistema. E um adendo, queria dizer que para a gente se desvencilhar desse sistema é preciso, como eu disse antes, fazer a observação do nosso próprio comportamento. Porque a gente não tende a pensar muito antes da gente se comportar de certa maneira. Ou a gente pensa em níveis superficiais e acaba fazendo besteiras, partindo para impulsividade, chegando em locais que a gente vê, nós nos olhamos em situações e ficamos assim, como é que eu vim parar aqui? Por que isso está acontecendo comigo? E não é assim que funciona, né? Na verdade, nós temos ações, temos atitudes que são escolhas que nós fizemos sem o pensamento adequado e chegamos nessa situação, né? Então, não tem como a gente também fazer de vítima, assim, porque não é culpa minha, gente. Parcialmente, possivelmente, é culpa nossa, sim. Tá? Esse sistema, ele permeia as nossas vidas de várias maneiras e se manifesta também de várias formas. Por exemplo, na nossa família, os nossos amigos, as escolas, universidades, que tem o pensamento comum da sociedade que a gente vive, que vai formar ali o jeito certo de viver a vida, né? Que todo mundo tem que se adequar a essa maneira, senão tu vai ser um fracassado, não sei o quê. Isso esvai a nossa autenticidade, nos tira a nossa autenticidade de nós, porque daí a gente está partindo de um raciocínio que não é nosso. Por mais que a gente queira ter tal coisa, a gente vai ver modelos de como seguir isso, ou ouvir de outras pessoas como fazer isso, e a gente acaba esquecendo de como a gente quer fazer. A gente acaba se baseando nos outros e não em nós mesmos. Porque lembrando, só a gente sabe como a gente se sente, só a gente sabe como as nossas atitudes do outro refletem no nosso comportamento. Importante prestar atenção que esse controle que é exercido sobre nós, sobre a nossa sociedade, de como a gente tem que agir, é a ferramenta principal para que a gente fique condicionado a isso, né? A esses costumes, a esse certo tipo de atitude, a esse tipo de pensamento. E cria essa tendência, né? Essa necessidade de procurar o que seria melhor para nós alcançar a felicidade que está fora da gente, quando deveria, na verdade, estar dentro, né? E faz com que a gente tenha essa ilusão de que a gente fica feliz e satisfeito com a nossa vida se a gente for bem-sucedido. Só que assim, bem-sucedido em quê? Bem-sucedido em que área? Será que se eu chegar lá eu vou ser realmente bem-sucedido? Eu posso ser bem-sucedido financeiramente. Eu vou estar bem-sucedido mentalmente? Não sabemos, né? Não sabemos. Eu acho que a parte mais interessante de tudo isso e é o
o que nos faz ser humanos, né? É que todos nós somos subjetivamente diferentes, todos nós gostamos de coisas diferentes, funcionamos de formas diferentes, entendemos de formas diferentes, atuamos de formas diferentes, né? Somos todos únicos. E quando é imposto que precisamos seguir tais passos para chegar em tal lugar, para alcançarmos uma vida boa, o sucesso, que é igual, né, o dinheiro, a gente se torna limitado nesse pensamento e o nosso processo criativo se esvai, a gente perde a nossa criatividade. Porque a gente fica dentro desse modelo padrão que minimiza a nossa capacidade de pensamento criativo, de autocrítica, de reflexão. Então, a gente fica preso numa caixa, literalmente. E o encontro com a nossa autenticidade, ele é um processo que ele é extremamente necessário pra gente, para que a gente possa ver por cima do muro, né? Porque senão a gente vai ficar preso nessa caixa para sempre. E ser autêntico é dar voz àquilo que faz sentido para ti, por mais que isso não faça sentido para o outro, mesmo que isso fuja das regras do jogo que a gente tem que jogar todos os dias. Seguir o caminho diferente que muitos não conseguem entender. E realmente, tem muita gente que vai apontar o dedo na nossa cara. Eu já fui apontado o dedo na cara várias vezes, assim, por mudar de ideias várias vezes sobre o que eu quero fazer, ou gostar de várias coisas diferentes. O que eu acho um absurdo, a gente tem que seguir uma coisa só na nossa vida e fazer aquilo pro resto da nossa vida. Gente, isso é um absurdo. E de resto, não, eu quero fazer várias coisas. Tem tantas opções pra fazer, por que eu tenho que ficar presa só numa? Não, eu quero explorar. E isso faz com que a gente não tenha capacidade de explorar os nossos gostos. E descondicionar-se, deixar de estar tão cegamente condicionado, entender que a vida não é um caminho limitado, e sim um caminho de escolhas infinitas. E claro, também fazer escolhas que façam sentido com a nossa autenticidade, com os nossos verdadeiros gostos, que nutrem a nossa vida de sentido. E pra gente fazer isso, a gente tem que ser verdadeiro com o que a gente realmente gosta, com o que a gente realmente sente, com o que a gente realmente quer, e com nós mesmos, né? E com o que realmente nos faz ser autênticos e ter escolhas, ter a capacidade de fazer escolhas autênticas sem ter alguém no nosso ouvido ou sem se basear realmente no que o outro pensa. Porque a gente pode até ver vídeos, óbvio que a gente vê conteúdos de outras pessoas, a gente vê ensinamentos, mas é com base nas coisas que a gente vê que a gente vai refletir, ver como a gente se sente, ver se a gente concorda, se a gente tem ideias diferentes. Essa que é a mágica toda. E nisso, claro, estar consciente das escolhas que nós fazemos, estar consciente de que estamos sendo verdadeiros com nós mesmos, consigo mesmo, entendeu? E isso é a beleza da vida, tá? E não é fácil, é muito difícil, não é fácil. Entrar nesse processo de ser autoconsciente dos nossos gostos, das nossas escolhas, é um processo muito complicado, porque vai de contra com várias coisas que outras pessoas pensam, pessoas próximas de nós pensam. Mas, assim, é um caminho que vale muito a pena, porque traz felicidade interna, traz satisfação interna, traz bem-estar. E assim, a gente também pode se relacionar melhor com as pessoas, quando a gente se relaciona bem, primeiro com a gente mesmo. E por último, falar sobre isso é uma das coisas que me faz ser autêntica também, que eu sinto que eu tô sendo verdadeira comigo mesma, porque afinal foi um desejo meu desde que tenho 8 anos de idade, né? E pra isso, a gente vai ser autêntico. Tchau, gente. Tchau, tchau.